E a gente começa esta edição do programa falando de superação e uma luta diária. O presidente do Sindicato dos Médicos do Ceará, Max Ventura, enfrenta a difícil e rara doença de neuro-BC. Uma história de muita superação e uma lição de vida para muitas pessoas. E recebendo hoje aqui no programa Check-up o Dr. Max Ventura, ele que é presidente do Sindicato dos Médicos do Ceará, e vai trazer aqui algumas informações muito importantes para a gente. Ele que tem passado por um problema de saúde e tem usado toda essa circunstância para ajudar pessoas, né, Dr. Max? Todos os processos que o senhor tem vivido, né, UTI, né, a descoberta da doença, os sintomas, tudo isso eu quero já te parabenizar desde o início pela iniciativa de estar se permitindo até expor, né, a situação que você tem vivenciado para ajudar outras pessoas, né? Isso é louvável. Desde o início já parabéns. Muito obrigado. Agora conta pra gente, doutor, que doença é essa? Eu sei que é uma doença reumatológica, né? Isso, eu tenho doença de BC e aí eu desenvolvi uma complicação atípica, que foi uma vasculite de sistema nervoso central, uma neuro-BC, que é uma complicação rara e potencialmente grave da doença de BC. E o que é a doença de BC? A doença de BC ela é uma vasculite que acomete vasos de todos os calibres. Ela é uma doença reumatológica, sistêmica e que tem essa característica de acometer o sistema nervoso central em alguns raros casos. E é uma doença rara. Isso é uma doença rara. Em dados dos Estados Unidos, aqui no Brasil nós não temos, a incidência dela é de 1 para 1 milhão de habitantes, um pouco mais no sexo masculino do que no sexo feminino, mais grave também no sexo masculino. E a incidência de neuro-BC, que foi o que aconteceu comigo, é de 5% dessas pessoas que são diagnosticadas com doença de BC. Ainda mais raro, né? Ainda mais raro. E como é que foi? Como é que foram esses sinais, né? Porque você ignorou alguns sinais. Isso, eu ignorei os sinais da doença, né? A doença de BC, ela tem diversas manifestações por ela ser essa vasculite. E aí, o diagnóstico foi dado através desses sinais, que são as aftas, as lesões de pele, diarreia. Eu tinha também alguns acometimentos de sistema nervoso central já, que eram as cefaleias, uma fadiga, aquele cansaço, aquela moleza no corpo, que eu julgava ser dos plantões, e eu negligenciava todos esses sinais. E aí o diagnóstico ele foi fechado quando eu tive uma crise de neuro-BC, né? A primeira vez eu tive uma vasculite de coronárias, até aí não tinha sido dado um diagnóstico, mas depois eu tive essa crise de neuro-BC no mês de janeiro deste ano, que foi uma cefaleia grave. Dessa cefaleia eu tive desorientação mental, precisei ser internado numa UTI, e aí lá foi dado esse diagnóstico de neuro-BC. E o diagnóstico ele é feito através de critérios diagnósticos. É um diagnóstico também bem difícil. Isso, é um diagnóstico difícil. É necessário que o médico ele sente realmente com o paciente, converse atentamente, examine o paciente, porque ele é feito através de critérios internacionais. Primariamente as aftas, as úlceras orais, que acomete cerca de 97% dos pacientes. Então, quase todos tipicamente vai ter as úlceras orais. E aí os outros acometimentos vão pontuando. Acometimento intestinal, acometimento de pele, acometimento ocular, todos esses acometimentos vão ali pontuando. Então é importante que o médico ele analise cada um desses. E não existe um exame que vai dizer assim, olha, aqui é doença de BC. Quantas idas para UTI até agora? Foram 3 em um ano. Em um ano. E sempre por um motivo diferente. Isso, das 3 vezes, uma foi por uma vasculite de coronárias e as outras 2, uma foi por conta de uma cefaleia com desorientação, que foi a crise de neuro-BC, e a outra também uma crise de neuro-BC, porém com um quadro de crise convulsiva e rebaixamento de consciência.
Como é o tratamento, doutor? O tratamento da doença de BC ele é feito basicamente com imunossupressão. Pode ser azatioprina, metotrexato e outros imunossupressores. No meu caso, eu tomo azatioprina. E os imunobiológicos. No meu caso, eu faço uso do infliximab, numa dose bem alta, a cada 4 semanas. É um tratamento realmente muito caro, que chega a custar R$ 70.000. Inclusive, uma decisão agora do STF, doutor, dificultou o acesso, né, a esses medicamentos. Isso dificultou porque ele colocou lá critérios para os pacientes terem acesso a esse tipo de tratamento, e é por isso que eu venho conscientizando da importância dos pacientes dessas doenças raras terem acesso a esses medicamentos, porque ele colocou lá, num dos critérios, o que bastante preocupa as associações de doenças raras, que preocupa os pacientes, preocupa os médicos que lidam com esses pacientes, que ele colocou lá que essas medicações precisariam ter uma evidência científica. E esses pacientes, como eu falei, a doença rara, o neuro-BC, eles são pouquíssimas pessoas que têm esses quadros. E aí não tem um estudo robusto, dados suficientes para validar cientificamente esse tipo de medicação. Então são medicações que ainda estão em testes. E os pacientes necessitam, eles têm resultados. Que teve um momento em que eu entrei na UTI muito grave, mas quando foi feitas as medicações, eu tive uma melhora assim incrível. Você não consegue nem acreditar como eu fico numa crise e como eu fico após as medicações. Então elas funcionam, mesmo que não tenha evidência científica. O que falta é dados, é número de pacientes suficientes, como por exemplo, a gente tem muito infarto, tem muita pressão alta para ter uma evidência científica clara, porque é uma doença que tem uma alta taxa de mortalidade e de morbidade. E vocês com certeza estão lutando para derrubar essa decisão do STF, né, doutor? Vamos continuar lutando para derrubar essa medida do STF, porque as pessoas elas precisam, elas têm direito à vida. Uma vida, ela não tem preço. Nós amamos as pessoas porque elas são únicas. Então todo mundo tem direito à saúde, todo mundo merece ter o seu tratamento, não importa quanto custa. Nesse momento, só quem tem acesso a isso é quem tem plano de saúde. Sim, eu, graças a Deus, eu tenho acesso ao meu plano de saúde, mas as pessoas do SUS elas vão entrar em uma situação muito crítica. E eu espero que essa medida seja revertida e que as pessoas ela tenham o SUS como deve ser, integral e universal. Parabéns por essa atitude, de verdade. Eu tenho certeza que muitas pessoas gostariam de te agradecer nesse momento. Sou eu quem agradece a oportunidade de estar aqui e poder falar sobre as doenças raras e a dificuldade que essas pessoas estão enfrentando em conseguir os seus tratamentos.